Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da SpaceX 2024. Questão essa que vai falar um pouquinho sobre hidrostática e a análise que a gente faz sobre quando a gente tem um determinado recipiente e a gente tem a diferentes bases, né? Tanto na base mais inferior quanto na base superior. E a gente está falando também sobre a influência da densidade, da gravidade e da altura, no princípio de Einstein. Então a gente vai estudar bastante isso. Fica atento porque na verdade essa questão não é tão difícil, mas ela demanda que você tenha alguns conhecimentos para não cair em algumas pegadinhas que tem aqui nessa questão. Bora com a gente? Então, se você não está inscrito aqui, se inscreve, nos ajude a cada vez mais a chegar a tantos. Ó, então, a primeira fala que ele fala que tem três recipientes, aqui eu chamo sua atenção, ó, tem o recipiente R1, R2 e R3 que eles estão abertos, ou seja, eles estão sob a pressão atmosférica, de formatos diferentes, mas com a mesma altura. Tá bom, então vamos tentar. Essa figura não era tão importante, mas eu acho que para a gente explicar isso para você, é legal fazer essa figurinha aqui dos três recipientes. E todos aqui, eles foram preenchidos com o mesmo líquido. Isso é importante também, porque todo mundo vai ter a mesma densidade aí na brincadeira. Então, ele está falando assim, sabendo que a área da base de R2 e R3 são iguais, ó, as áreas da base de R2 e R3 são iguais e menores que a área da base de R1. Então, se eu pudesse aqui fazer uma representação das minhas figuras, eu colocaria assim, ó, o R2 uma área maior, tá? Então, eu faria aqui ó, uma área maior aqui, aliás, o R1 uma área maior e as outras duas menores, mas que também tenham de mesma área, tá? Então, vou tentar desenhar aqui esse, imaginando que não ficou, né? Você viu que eu vou sentir essa dificuldade. Eu tenho então os dois com a mesma área aqui, imaginando que eles tenham a mesma área. E a área do topo do R2 e R1 são iguais entre si, outra informação também importante, a área de topo de R2 e R1 são iguais entre si e menores que a área de R3. E aqui que a gente pode aqui finalizar o nosso desenho, né? Então a R2 e R1 são iguais e elas são menores. Então eu vou fazer ela um pouquinho menor aqui, ó. Essa seria um pouquinho menor e ela seria igual a essa área R2. E essa aqui seria a maior das áreas que a gente tem. Então, vou fazer um pouquinho maior aqui, só para a gente ter uma ideia daquilo que é as nossas figuras. Tá bom? E importante, elas têm a mesma altura, tá? Aí eu vou ligar aqui os pontinhos para a gente fazer. Eu estou imaginando que isso aqui seja uma figura possível da gente entender daquilo que está sendo desenhado. Então, ó, você tem aqui troncos de cone, né? Aqui um cilindro, aqui outro tronco de cone, só que aqui eles têm uma área menor aqui embaixo e aqui áreas maiores. Então aqui a gente tem a representação daquilo que está colocando em cada um dos recipientes. Então aqui é o R1, esse aqui é o R2 e esse aqui é o R3. Fechou. Como todo mundo aqui está sob o mesmo líquido, né? Então aqui eu vou colocar aqui nesses recipientes o mesmo líquido. Então eu tenho colocando aqui o mesmo recipiente, aqui um mesmo líquido, e aqui todo mundo está sobre a mesma altura H. E isso é bem legal de você entender. Aí, o que que ele está perguntando? Aí ele começa a fazer as perguntas aqui sobre esse tema. Então, todo mundo está sobre a mesma altura H. Importante você saber o seguinte: no topo, então, os três recipientes, então vou colocar assim, ó, a pressão de P1, P2 e P3 são iguais no topo, e isso é igual à pressão atmosférica. Essa situação é a situação do topo. Tá? Então a gente tem aqui no topo a gente tem a pressão dos três sendo igual à pressão atmosférica que está chegando aqui em cada um desses líquidos. Então, ó, deixa eu colocar aqui para você ó, a pressão atmosférica aqui, a pressão atmosférica, já vou colocar aqui a representação. Então aqui eu tenho a pressão atmosférica desse, a pressão atmosférica desse daqui e a pressão atmosférica desse daqui. Está todo mundo sobre a mesma pressão atmosférica porque eles estão a nível do mar. Está todo mundo ao mesmo nível do mar, um ATM. Agora, quando eu falo sobre a pressão na base, eu vou falar que a pressão P1 é igual à pressão P2 e é igual à pressão P3. Por quê? Porque todo mundo tem a pressão atmosférica mais o DGH. Isso daqui acontece na base.
Essa é a pressão que eu tenho na base, porque lembrando que pressão hidrostática, né, a densidade do líquido, se trata do mesmo líquido, eles estão sobre a mesma gravidade e estão também sobre a mesma altura, que todo mundo tem a mesma altura, independente das bases que são feitas aqui. Então, esse exercício é meio que uma pegadinha para você se preocupar com a base, com o topo, sobre essas áreas que a gente tem definido aqui. E ele fala o seguinte, ó, o R1 é recipiente com maior pressão na base, isso aqui está errado, eles têm a mesma pressão. O R3 é o recipiente com maior pressão no topo, também não. Todo mundo tem a mesma pressão aqui. R2 tem a pressão na sua base maior do que a sua pressão da base de R1. Então, aqui de novo, é a mesma pressão. Então, não tem essa parte de que R1 é maior ou menor, todos aqui são iguais. A pressão no topo do recipiente depende da altura do coluna do líquido, não depende da altura da coluna do líquido, né? Depende da altura da coluna de ar, da pressão atmosférica, isso sim. Então, aqui por quê? Porque eu não tenho DGH. A pressão na base, aí sim, dependeria da altura do líquido. Como a pressão no topo, isso aqui está errado. E aí, a pressão na base dos recipientes independe das áreas do topo verdadeiro, depende da altura, da gravidade, da densidade. Então, a gente chega na alternativa E. Então, é uma questãozinha bem legal para você que está estudando hidrostática saber o que está acontecendo quando se trata de teorema de Stevin, também trata-se de pressão como força sobre área, e perceber que as áreas que estão formadas aqui independem da formação dessa pressão. Belezinha? Se esse vídeo te ajudou, não deixe de deixar seu like por aqui. E também, se você não está inscrito, se inscreve, nos ajuda. A gente está fazendo a prova da SpaceX. Vamos fazer todas as questões que já caíram um dia aqui na SpaceX. Grande abraço e até a próxima. Valeu!